6. Elias. Os gritos de Barrios não saem de minha cabeça por horas. Vejo seu corpo cair. Ouço a rouquidão de sua última respiração. Sinto o cheiro de seu sangue sobre as pedras da laje. Mortes de estudantes não me atingem dessa maneira normalmente. Não deveriam. A morte é uma velha amiga. Ela caminhou ao lado de todos nós em Blackcliff em algum momento, mas observar Barrios morrer foi diferente. Pelo resto do dia, fico irritado e distraído. Meu humor estranho não passa despercebido. Enquanto caminho penosamente para o treinamento de combate com um grupo de outros caveiras sêniores, percebo que Ferris acabou de me fazer uma pergunta pela terceira vez. Olhando para você, tenho a impressão de que a sua prostituta favorita pegou sífilis, ele diz, enquanto resmungo um pedido de desculpas. Qual é o seu problema, afinal? Nenhum. Percebo tarde demais como sou irado, muito diferente do que se poderia esperar de uma caveira prestes a se tornar um máscara. Eu deveria estar empolgado, animado com a expectativa. Ferris e Dex trocam um olhar cético e reprimam um palavrão. Tem certeza? Pergunta Dex. Ele é um seguidor de regras, o Dex sempre foi. Toda vez que olha para mim, sei que ele se pergunta por que minha máscara não aderiu ao meu rosto ainda. Não enche o saco, quero dizer a ele, então lembro a mim mesmo que ele não está se intrometendo. Ele é meu amigo e está preocupado de verdade. Hoje de manhã, ele disse, durante o açoitamento você estava... Ei, deixa o pobre homem. Ellen se aproxima tranquilamente, abrindo um sorriso para Dex e Ferris, e jogando um braço descuidado sobre meus ombros enquanto entramos na armaria. Ela nui para uma estante de cimitarras. Vá em frente. Elias, pegue sua arma. Eu desafio você. Melhor de 3. Ela se vira para os outros e murmura algo enquanto me afasto. Ergo uma cimitarra de treino, sem corte, e confiro seu equilíbrio. Um momento mais tarde, sinto a presença serena de Ellen ao meu lado. O que você contou a eles? Pergunto. Que o seu avô anda pegando no seu pé. Assinto. As melhores mentiras vêm da verdade. Meu avô é um máscara, e como a maioria dos máscaras nunca está satisfeito com nada, menos que a perfeição. Obrigado, El. De nada. Agora se recomponha. Ela cruzou os braços diante do meu senho franzido. Dex é o tenente do seu pelotão, e você não o elogiou após ele ter capturado um desertor. Ele notou isso. O pelotão inteiro notou. E durante o açoitamento você não estava conosco? Se está dizendo que não estava uivando pelo sangue de um garoto de 10 anos, você está certa. Os olhos de Ellen se estreitam o suficiente para que eu saiba que alguma parte dela simpatiza comigo, mesmo que jamais admita. Marcos viu você ficar para trás depois do açoitamento. Ele e Zack estão dizendo para todo mundo que você achou a punição dura demais. Dou de ombros, como se eu me importasse com o que Cobra e o Sapo dizem a meu respeito. Não seja idiota. Marcos adoraria sabotar o herdeiro da Giannis Venturia um dia antes da formatura. Ela se refere à minha casa familiar, uma das mais antigas e respeitadas do Império, por seu título formal. Ele está praticamente acusando você de rebelião. Ele sempre me acusa de rebelião, mas dessa vez você fez algo para merecer. Meus olhos a encaram e por um momento tenso, acho que ela sabe de tudo, mas não há raiva ou julgamento em sua expressão, apenas preocupação. Ela conta meus pecados nos dedos. Você é o líder do esquadrão, em vigília, no entanto não traz Barrios em pessoa. O seu tenente faz isso por você e você não o elogia. Depois não disfarça o ar de desaprovação quando o desertor é punido, sem falar que falta um dia para a formatura e a sua máscara mal começou a se fundir a você. Helene espera por uma resposta e quando não dou nenhuma, suspira. Até você pode entender o que isso parece, Elias, a não ser que seja mais burro do que aparenta. Se Marcos denunciar você para a Guarda Negra, talvez eles tenham provas o suficiente para te fazer uma visita. Um formigar de inquietação desce por minha nuca. A Guarda Negra tem a missão de assegurar a lealdade aos militares. Seus membros usam o emblema de um pássaro, e seu líder, uma vez escolhido, abre mão do próprio nome, atendendo simplesmente como águia de sangue.
Ele é o braço direito do Imperador e o segundo homem mais poderoso do Império. O atual Águia de Sangue tem o hábito de torturar primeiro e fazer perguntas depois. Uma visita à meia-noite desses canalhas de armadura negra ia me mandar para a enfermaria por semanas, e meu plano inteiro estaria arruinado. Tentando encarar Eleni, deve ser bom acreditar tão fervorosamente no que o Império impõe às pessoas. Por que não posso simplesmente ser como ela, como todos os outros? Por que minha mãe não me abandonou? Por que passei os primeiros 6 anos de minha vida com tribais que me ensinaram a piedade e a compaixão em vez da brutalidade e do ódio? Por que meus amigos de infância eram crianças tribais, navegantes eruditas em vez de ilustres? Hel me passa uma cimitarra. Entre em linha, ela disse. Por favor, Elias, só mais um dia. Então estaremos livres. Certo, livres. Livres para nos apresentar ao trabalho como servos plenos do Império, após o que liderarmos homens para morrer nas intermináveis guerras de fronteira com selvagens e bárbaros. Aqueles de nós que não forem mandados para a fronteira receberão comandos na cidade, onde caçaremos combatentes da resistência ou navegantes espiões. Nós seremos livres, certamente, livres para saudar o imperador, livres para estuprar e matar. Engraçado como isso não me parece liberdade. Fique em silêncio. Helena está certa. Estou chamando atenção demais para mim mesmo, e Blackcliff é o pior lugar para fazer isso. Estudantes aqui são tubarões famintos quando o assunto é rebelião. Ao menor indício, estão todos em cima de você. Pelo resto do dia, faço o meu melhor para agir como um máscara prestes a se formar. Convencido, bruto, violento. É como se eu me cobrisse de sujeira. Quando volto para o quarto, que mais parece uma cela, à noite, durante alguns preciosos minutos de tempo livre, arranco a máscara e a jogo sobre meu catre, suspirando quando o metal líquido solta sua pressão. Diante da visão do meu reflexo na superfície polida da máscara, faço uma careta, mesmo com os cílios grossos e negros de que Ferris e Dex adoram zombar. Meus olhos são tão parecidos com os da minha mãe que odeio vê-los. Não sei quem é meu pai, e não me importo mais. Porém, pela 100ª vez gostaria que ele ao menos tivesse me dado seus olhos. Assim que eu escapar do Império, isso não terá mais importância. As pessoas verão meus olhos e pensarão, marcial, em vez de comandante. Uma profusão de marciais vaga pelo sul, atuando como comerciantes, mercenários e artesãos. Serei mais um em meias centenas. Lá fora o sino bate 8 vezes. 12 horas até a formatura, 13 até a cerimônia ter terminado. Mais uma para amabilidades. A Jens Venturia é uma casa distinta e meu avô vai querer que eu cumprimente dezenas de pessoas, mas em algum momento eu pedirei licença e então. Liberdade, finalmente. Nenhum estudante jamais desertou após se formar. Por que desertariam? É o inferno de Blackcliff que faz com que os alunos fujam, mas depois que saímos, recebemos nossos próprios comandos, nossas próprias missões, ganhamos dinheiro, status, respeito. Mesmo o plebeu nascido na família de menor expressão pode se casar com alguém hierarquicamente superior e se tornar um máscara. Ninguém de bom senso viraria as costas para isso, especialmente depois de quase uma década e meia de treinamento, razão pela qual amanhã é o momento perfeito para fugir. Os 2 dias depois da formatura são uma loucura. Festas, jantares, bailes, banquetes. Se eu desaparecer, ninguém vai pensar em me procurar por pelo menos um dia. Vão presumir que eu bebi até cair na casa de um amigo. A passagem que segue por baixo da lareira até as catacumbas de Sarah pulsa no canto de minha visão. Levei 3 meses para cavar aquele maldito túnel. Outros 2 para fortificá-lo e escondê-lo dos olhos intrometidos das patrulhas auxiliares. E 2 meses mais para mapear a rota através das catacumbas e para fora da cidade. 7 meses de noites insones, espiando sobre o ombro e tentando agir normalmente. Se eu escapar, terá valido a pena. Os tambores ressoam, sinalizando o começo do banquete de formatura. Segundos mais tarde, ouço uma batida em minha porta. Que inferno! Eu deveria me encontrar com Helene do lado de fora da caserna, e não estou nem vestido ainda. Helene bate de novo. Elias, pare de pentear os cílios e saia daí. Estamos atrasados. Espere, eu digo. Enquanto tiro o uniforme,
A porta se abre e Ellen entra a passos largos. Um rubor sobe em seu pescoço diante da minha nudez, e ela desvia o olhar. Pega uma sobrancelha. Ellen já me viu nu dezenas de vezes. Quando ferido, doente ou sofrendo em um dos cruéis exercícios de treinamento de força da comandante. A essa altura, me ver despido não deveria lhe causar nada mais do que um revirar de olhos e um lançar minha camisa. Ande logo, está bem? Ela me força para romper o silêncio que caiu sobre nós. Pego meu uniforme de gala e o abotou rapidamente, tenso com o constrangimento dela. Os caras já foram na frente. Disseram que guardariam lugares para nós. Helene coça a nuca. Helene coça a tatuagem de Black Cliff que tem na nuca. Um diamante negro de 4 lados com cantos turvos tatuado em cada aluno após sua chegada à academia. Ela suportou as agulhas melhor que a maioria dos nossos colegas de classe, estoico e sem lágrimas, enquanto o restante de nós choramingava. Os adivinhos nunca explicaram por que escolhem apenas uma garota por geração para Blackcliff, nem mesmo para Eleni. Qualquer que seja a razão, está claro que eles não fazem a escolha ao acaso. Eleni pode ser a única garota aqui, mas há um motivo para ela estar em terceiro lugar na nossa classe. É o mesmo motivo que convenceu logo de saída os valentões a deixarem-na em paz. Ela é esperta, ágil e implacável. Agora em seu uniforme negro com a traça reluzente dando a volta na cabeça como uma coroa, ela está tão linda quanto a primeira neve do inverno. Observo quando ela passa os dedos longos na nuca e lambe os lábios. Então me pergunto como seria beijar aquela boca, grudá-la na parede e pressionar meu corpo contra o dela, tirar os grampos de seu cabelo, sentir a suavidade dos cachos entre meus dedos. Hã? Elias? Hã? Percebo que a encarava e saio do transe, fantasiando sobre sua melhor amiga, Elias. Que patético. Desculpe. Só estou cansado. Vamos. Ela me olha de maneira estranha e aponta para minha máscara, ainda largada sobre a cama. Acho que você vai precisar daquilo, certo? Aparecer em público sem a máscara é um delito punível com açoitamento. Não vi nenhuma caveira sem máscara desde que tínhamos 14 anos, exceto Hell. Nenhum deles viu meu rosto também. Coloco a máscara e tento não estremecer com a ânsia com a qual ela se liga a mim. Falta um dia. Então vou tirá-la para sempre. O pôr do sol ressoa com trovões quando emergimos da caserna. O céu azul escurece para um tom violeta e o ar abrasador do deserto esfria. As sombras da noite se misturam às pedras escuras de Blackcliff, fazendo com que os prédios em blocos pareçam estranhamente grandes. Meus olhos vagueiam pelas sombras, procurando ameaças, um hábito de meus anos como um 5. Por um instante, sinto que as sombras olham de volta para mim, mas a sensação desaparece. Você acha que os adivinhos vão aparecer na formatura? Pergunta Hel. Não, eu quero dizer. Nossos homens sagrados têm coisas melhores para fazer, como se trancar em cavernas e ler as entranhas de ovelhas. Duvido, é o que digo. Acho que vira um tédio depois de 500 anos. Ele diz isso sem um traço de ironia, e me encolho com a absoluta idiotice da ideia. Como alguém tão inteligente quanto ela, ele pode realmente acreditar que os adivinhos são imortais? Mas ela não é a única. Os marciais acreditam que o poder dos adivinhos vem de serem possuídos pelos espíritos dos mortos. Os máscaras, em particular, reverenciam os adivinhos, pois são estes que decidem que crianças marciais estudarão em Blackcliff. São eles que nos dão nossas máscaras, e somos ensinados que foram os adivinhos que construíram Blackcliff em um único dia, 5 séculos atrás. Existem apenas 14 dos canalhas de olhos vermelhos, mas nas raras ocasiões em que eles aparecem, todos os reverenciam. Muitos dos líderes do Império, generais, o Águia de Sangue e mesmo o Imperador fazem uma peregrinação anual ao covil dos adivinhos, na montanha em busca de conselhos sobre questões de Estado. E embora seja claro para qualquer um com um pingo de razão que eles são um bando de charlatões, são idealizados por todo o Império não apenas como imortais, mas como oráculos e médiums. A maioria dos estudantes de Blackcliff vê os adivinhos apenas 2 vezes na vida. Quando somos escolhidos para a academia e quando recebemos
nossas máscaras, mas Ellen sempre teve um fascínio particular pelos homens sagrados, e não causa surpresa que ela desejasse que eles fossem a formatura. Respeito Ellen, mas quanto a isso não concordamos. Os mitos marciais são tão incríveis quanto as fábulas tribais dos jeans e do Portador da Noite. Meu avô é um dos poucos máscaras que não acreditam na bobagem dos adivinhos, e repito seu mantra em minha cabeça. O campo de batalha é meu templo, a ponta da espada é meu sacerdote, a dança da morte é minha reza, o golpe fatal é a minha libertação. Esse mantra foi tudo o que sempre precisei. É necessário todo o meu controle para segurar a língua. Ellen nota isso. Elias, ela disse, estou orgulhosa de você. Seu tom é extremamente formal. Sei que você se empenhou. Sua mãe? Olha em volta e baixa a voz. A comandante tem espiões por toda parte. Sua mãe tem sido mais dura com você do que com os outros alunos, mas você demonstrou a ela o seu valor, trabalhou duro e fez tudo certo. Sua voz é tão sincera que por um momento hesito. Daqui a 2 dias, ela não pensará esse tipo de coisa. Daqui a 2 dias, ela me odiará. Lembre-se de Barrys. Lembre-se do que é esperado de você após a formatura. Dou um empurrão de leve em seu ombro. Você está virando uma garotinha emotiva, é isso? Esqueça, seu porco. Ela me dá um soco no braço. Só estava tentando ser legal. Minha risada é falsamente entusiasmada. Eles vão enviar você para me capturar quando eu fugir. Você e os outros, os homens que chamo de irmãos. Chegamos ao refeitório e a cacofonia do ambiente nos atinge como uma onda. Risos, garotos contando vantagem e a conversa estridente de 3.000 jovens prestes a sair de férias ou se formar. Nunca tão barulhento quanto quando a comandante está presente e relaxa em um canto, satisfeita em evitá-la. Hal me leva para uma das dezenas de mesas longas, onde Ferris está brindando nossos amigos com o relato de sua última escapada aos bordéis perto do rio. Até Demétrio, sempre assombrado por seu irmão morto, abre um sorriso. Ferris olha de soussaio, de Ellen para mim, sugestivamente. Vocês dois não fizeram questão de se apressar. Vetúrios está se arrumando só para você. Ela dá um encontrão no corpãozinho de Ferris, a fim de afastá-lo para o lado, e nos sentamos. Tive de arrastá-lo de frente do espelho. O resto da mesa vaia, e Lander, um dos soldados de Hell, pede que Ferris termine sua história. Ao meu lado, Dex discute com o segundo-tenente de Hell, Tristas. Ele é um garoto sério de cabelos escuros e grandes olhos azuis embelezadamente inocentes. O nome de sua noiva, Aélia, está tatuado em letras maiúsculas em seu bíceps. Tristas se inclina para a frente. O imperador tem quase 70 anos e não tem um herdeiro homem. Este pode ser o ano em que os adivinhos vão escolher um novo imperador, uma nova dinastia. Eu estava falando com Elia sobre isso. Todo ano alguém pensa que é o ano. Dex revira os olhos. Todo ano isso não acontece. Elias, fale para ele. Fale aos Tristas que ele é um idiota. Tristas, você é um idiota. Mas os adivinhos dizem... Rio baixinho, e Ellen me olha duramente. Guarde suas dúvidas para si, Elias. Então me ocupo em empilhar comida em 2 pratos, empurrando um na direção dela. Aqui, digo. Com um pouco desse grude. O que é isso, afinal? Hel cutuca a mistura e a cheira hesitante. Esterco de vaca? Sem choro, diz Ferris, de boca cheia. Tenho pena dos 5. Eles precisam voltar para isso após os 4 anos felizes roubando fazendas. Tenho pena dos novilhos. Rebate Demetrius. Você consegue imaginar ter mais 12 anos pela frente? 13? Do outro lado do salão, a maioria dos novilhos sorri, como todos os outros alunos, mas alguns nos observam como raposas com fome observariam um leão, famintos pelo que temos. Imagino metade deles ausente, metade dos risos silenciada, metade dos corpos fria, pois é isso que vai acontecer nos anos de privação e tormento que eles têm adiante. E eles os enfrentarão vivendo ou morrendo, aceitando ou questionando a situação.
Aqueles que questionam normalmente são os que morrem. Eles não parecem se importar muito com Barrios. As palavras saem de minha boca antes que eu possa evitar. Ao meu lado, o corpo de Helene fica rijo como gelo. Dex franze o senho em desaprovação. Um comentário morre em seus lábios e o silêncio cai sobre a nossa mesa. Por que se importariam? Marco se manifesta a uma mesa de distância com Zack e um grupo de amigos próximos. Aquele merda recebeu o que merecia, só lamento que ele não tenha durado mais para sofrer mais. Ninguém perguntou o que você acha, cobra, disse Eleni. De qualquer maneira, o garoto está morto agora. Sorte dele. Ferris pega o garfo cheio de comida e o deixa cair de maneira pouco apetitosa no prato de aço. Pelo menos ele não parecia mais comer essa gororoba. Ele não precisa mais comer essa gororoba. Um riso baixo percorre a mesa e a conversa é retomada, mas Marcos fareja sangue e sua maldade polui o ar. Zack vira um olhar para Ellen e murmura algo para o irmão. Marcos o ignora e fixa seus olhos de hiena em mim. Você está arrasado com aquele traidor hoje de manhã, Vétrios? Era amigo seu? Não enche, Marcos. Você também tem passado muito tempo lá nas catacumbas. O que você quer dizer com isso? Helene pousa a mão na arma e Ferris segura o braço dela. Marcos a ignora, pensando em dar no pé Veturius. Minha cabeça se levanta lentamente. É um palpite. Ele só está especulando. Ele não tem como saber. Tenho sido cuidadoso, e cuidadoso em Blackcliff se traduz como paranoico para a maioria das pessoas. O silêncio cai sobre a minha mesa e a de Marcos, Neg e Elias. Eles estão esperando. Você era o líder do esquadrão em vigília hoje de manhã, não era? Disse Marcos. Você deveria ter ficado feliz ao ver aquele traidor ser pego. Devia ter trazido o garoto você mesmo. Diga que ele mereceu, Veturius. Diga que Barris mereceu o que teve. Devia ser fácil. Não acredito nisso. E é isso que importa. Mas minha boca não se move, as palavras não saem. Barris não merecia ser açoitado até a morte. Ele era uma criança, um garoto com tanto medo de ficar em Blackcliff que arriscou tudo para escapar daqui. O silêncio se dissemina. Alguns centuriões erguem um olhar da mesa principal. Marcos se levanta e, com uma inundação, o humor no salão muda, tornando-se um misto de curiosidade e expectativa. Desgraçado. É por isso que a sua máscara não aderiu a você? Perguntou Marcos. Porque você não é um de nós? Diga, Veturius. Diga o que o traidor merece, o que teve. Elias, sussurra Helene, com os olhos explicantes. Entre em linha, só mais um dia. Ele, diga, Elias, não muda nada se você disser. Ele mereceu. Meus olhos cruzam friamente com os de Marcos. E ele abre um largo sorriso como se soubesse quanto as palavras me custaram. Foi tão difícil assim, seu bastardo. Fico aliviado quando ele me insulta. Isso me dá a desculpa que eu tanto queria. Avanço de um salto com os punhos à frente, mas meus amigos já esperam por isso. Ferris, Demetrius e Ellen estão de pé e me seguram. Uma parede irritante de negro e louro que me impede de apagar os murros. Aquele maldito sorriso do rosto de Marcos. Não, Elias, disse Ellen. A comandante vai te aceitar por começar uma briga. Marcos não vale isso. Ele é um bastardo. Na verdade, esse é você, disse Marcos. Pelo menos eu sei quem é meu pai. Eu não fui criado por um bando de tribais montadores de camelos. Seu lixo plebeu. Caveira, senhores. Um centurião abre caminho até nossa mesa. Algum problema? Não, senhor, disse Ellen. Vá, Elias, ela murmura. Vá tomar um ar. Eu cuido disso. Meu sangue ainda ferve. Passo pelas portas do refeitório os empurrões e me vejo no pátio da torre antes mesmo de saber para onde estou indo. Como raios Marcos adivinhou que vou desertar? Quanto ele sabe? Não muito, ou eu já teria sido chamado para o gabinete da comandante a essa altura. Maldição. Estou perto, tão perto. Ando pelo pátio tentando me acalmar. O calor do deserto foi embora, e uma lua crescente paira baixa no horizonte, fina e vermelha como o sorriso de um canibal. Através dos arcos, as luzes de serra brilham sombriamente, dezenas de milhares de lamparinas a óleo, ofuscadas pela vasta escuridão do deserto circundante.
Ao sul, uma nuvem de fumaças cala o brilho do rio. O cheiro de aço e forja passa como uma brisa sempre presente em uma cidade conhecida somente por seus soldados e seus armamentos. Eu gostaria de ter visto Sarah antes de tudo isso, quando ela era a capital do Império Erudito. Sob domínio dos eruditos, os grandes prédios eram bibliotecas em vez de casernas e salas de treinamento. A Rua dos Contadores de Histórias era repleta de palcos e teatros em vez de um mercado de armas onde as únicas histórias que se contam agora são de batalhas e mortes. É um desejo estúpido como querer voar. Apesar de todo o seu conhecimento de astronomia, arquitetura e matemática, os eruditos sucumbiram diante da invasão do Império. A beleza de Sarah há muito desapareceu. Ela é uma cidade marcial agora. Acima, o firmamento brilha, o céu claro com a luz das estrelas. Uma parte de mim há muito tempo enterrada compreende que isso é beleza, mas sou incapaz de me maravilhar como fazia quando garoto. À época eu escalava jaqueiras pontiagudas para ficar mais perto das estrelas, certo de que alguns metros de altura me ajudariam a vê-las melhor. À época, meu mundo era a areia, o céu e o amor da tribo Safe, que me salvou do abandono. À época tudo era diferente. Tudo muda. Elias Venturios. Você não é mais um garoto, mas um homem com o fardo de um homem sobre os ombros e a escolha de um homem à sua frente. Minha faca está em minhas mãos, embora não me lembre de tê-la sacado, e a seguro na garganta do homem de capuz ao meu lado. Anos de treinamento mantêm meu braço firme como uma rocha, mas minha mente gira. De onde surgiu esse homem? Eu juraria pela vida de todos em meu pelotão que ele não estava parado ali um segundo atrás. Quem raios é você? Ele puxa o capuz para baixo e tem a minha resposta. Um adivinho.